Amém. Você que ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com você, seja com sua casa. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos dar continuidade na mensagem que o pastor pregou a respeito da unidade. 1 Coríntios, capítulo 12, agora nos versos 21 até 27. Também está ali no telão para você. E diz o seguinte: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra nos nossos corações. Que o Senhor possa depositar nos nossos corações a Tua palavra, e que os nossos corações possam ser transformados pela Tua palavra, que nós possamos viver essa transformação no nome de Jesus. Amém. Amém. Existem algumas definições para o que significa ser estranho. Existem alguns significados a respeito de ser estranho, algo estar estranho. E eu fiz algumas definições aqui, talvez depois você possa me ajudar com mais definições que eu não pensei no meu momento de estudo. Mas eu pensei em alguns, como por exemplo, sujeito é estranho. Sujeito é estranho no sentido de que aquela pessoa, ela não é muito quista naquele lugar, ela não é, dá para ver que ela não é dali, ela vem de uma região estranha, você nota que ela fala diferente, você nota que ela tem uma cultura diferente, ela tem uma classe social diferente, ela tem algum tique, algum comportamento, alguma situação física, talvez uma pessoa especial. Você olha e fala assim, que estranho aquela pessoa, eu acho ela estranha. Ela fala estranho, ela tem uma cultura estranha. Para mim, aquela pessoa é estranha. São um dos contextos de definições do que é ser estranho. Você vai, por exemplo, ver lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, ver Natanael dizendo para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz, vem ver. Então, para Natanael, estava estranho ali. Jesus é uma pessoa estranha. Tem uma outra definição que me ocorreu, estranho no sentido de surpresa, de uma admiração negativa. Então, estou surpreso, acho estranho, eu ouço com estranheza essa sua fala, acho estranho que você pense assim, me admira muito que você pense assim, me admira muito que você esteja me dizendo isso agora. Então, também essa natureza de uma estranheza no sentido de uma admiração negativa ou de uma surpresa negativa. O apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas
logo no primeiro capítulo, verso 14, vai dizer: eu me admiro que vocês estão ouvindo outra coisa que não seja o evangelho da graça. Vocês estão regredindo a um outro evangelho que depois ele vai confirmar que nem evangelho é. Eu acho estranho, eu me admiro que vocês pensam dessa forma, estão falando sobre isso. E um outro contexto de estranheza que me ocorreu. E mais um, para parar essa parte de definições aqui, estranheza como inadequado. Sua amiga chega para você, mulher, e fala assim: amiga, seu marido estava me dizendo que vocês estão passando por um problema no casamento. Você ouve aquilo e fala: conversa estranha. Meu marido disse para minha amiga que eu estou passando por problema no casamento com ele. Que conversa estranha. Que papo errado, que papo estranho. Também uma outra definição aqui a respeito de estranheza, daquilo que é estranho, daquilo que se comporta estranho. E para alguém que não possui, por exemplo, nenhum tipo de dificuldade física, mobilidade, cognição, estranho é quem sabe uma pessoa com alguma questão especial. Então, para aquela pessoa com um grau de crueldade, diga-se de passagem, um especial é uma pessoa estranha. Um pobre é uma pessoa estranha. O miserável, para uma pessoa de uma classe social elitizada, é o estranho. Quem sabe o nordestino é um estranho. Para uma comunidade majoritariamente branca, estranho é o preto, estranho é o índio, estranho é um grupo que não é daqui, não faz parte daquilo que é o normal nessa região. Então, estranho é o menor. Estranho é aquele que faz parte de um grupo minoritário. Estranho é o gay, estranho é o travesti, estranho é a menina do job, a prostituta. Estranho é aquele que, diante de mim, de uma comunidade religiosa, uma comunidade santarrona, é o imoral. E o ponto é que o Senhor Jesus, ele preenche quase todos os critérios de estranheza. O Senhor Jesus, ele, como a gente já leu aqui, ele vem de uma região estranha. Para o povo de Israel, Jesus pode ter coisa boa vindo de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa. Peraí, esse que fala aí, não é o filho do servente pedreiro? Está falando aí? Porque carpinteiro, na época de Jesus, irmão, ele está muito mais inclinado à carpintaria civil, à construção civil, do que um artista. Tá? A gente fala assim, Jesus é o carpinteiro, ele trabalha com madeira, então ele deve fazer arte, alguma coisa. Não, irmão, não é glamour, não tem esse glamour. Não é gourmetizado a profissão de Jesus. Jesus hoje era o pedreiro, era o servente do pedreiro. Então o sujeito vai dizer: peraí, quem está falando aí com toda essa autoridade não é filho do pedreiro ali? Parece que também está seguindo a profissão do pai. Jesus é aquele que fala umas conversas estranhas. Ele fala assim, coisas do tipo: o homem foi feito para o sábado e não o sábado foi feito para o homem. Que conversa estranha, de onde que ele tirou isso? Que conversa mais inadequada, que papo estranho. Jesus, ele faz parte dessas surpresas negativas para o povo religioso de sua época. Para os elitistas da sua época, Jesus era esse malquisto. Jesus, ele preenche esses critérios de estranheza, critérios minoritários que hoje a gente olha com um olhar estranho e fala assim: essa pessoa é estranha. Jesus preenche de tal forma esse critério que eu resolvi carinhosamente dar o tema da nossa mensagem de o Deus estranho. O tema que nós vamos falar hoje é o Deus estranho. Jesus, esse Deus que para um olhar de determinado grupo é muito estranho. É muito estranho. E o apóstolo Paulo, cheio desse evangelho,
desse evangelho estranho para o olhar de muitos, olhar religioso, ele vai então escrever essa primeira carta a uma igreja que tem uma realidade bastante peculiar. Então, Corinto era uma igreja, ele estava numa igreja, numa cidade, que ela foi reconstruída. E ela foi reconstruída com muito orgulho. Corinto havia sido destruída pelos romanos em 146 a.C., depois ela foi reconstruída por Júlio César, 44 a.C., como uma colônia romana. Corinto, ela tinha uma cultura de ostentação e desigualdade. Era conhecido por sua riqueza ostentatória e grande contraste social. Os ricos viviam em mansões com mosaicos e banquetes, e os pobres viviam junto de amontoados nos portos. A fama de Corinto era uma fama de imoralidade. Corinto era famosa por seu culto a Afrodite, a deusa do amor e da fertilidade. Havia no alto de Corinto, no monte Acrocorinto, um templo com sacerdotisas prostitutas, que inclusive, segundo alguns historiadores, eram centenas delas. Isso fez inclusive surgir o verbo corintianizar, pastor. Corintianizar, que significa, é um eufemismo para viver dissolutamente. Corinto tinha uma sociedade hierárquica bem definida. O mundo romano funcionava na base de patrono e cliente. O rico, o patrono, oferecia proteção e o pobre, que era o cliente, oferecia lealdade e serviço. E Corinto, para terminar, tinha uma diversidade étnica e religiosa muito grande. Em Corinto conviviam gregos, romanos, judeus, sírios, egípcios e africanos, cada um com suas divindades. Havia sinagogas judaicas ativas lá, inclusive Paulo pregou em uma delas, está lá em Atos dos Apóstolos 18, Paulo pregando em uma sinagoga em Corinto. A cidade era um caldeirão cultural, onde o evangelho parecia uma loucura. Então esse é o contexto da região, do lugar, da cidade onde o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja. A igreja de Corinto tinha essa realidade que eu acabei de ler aqui com as minhas anotações, porque eu não ia lembrar tudo isso para falar para vocês. Essa é a realidade da igreja a qual o apóstolo Paulo escreve essa carta para falar dos estranhos, para falar do corpo que estava sendo destroçado por uma cultura de ostentação, uma cultura elitista, uma cultura altamente religiosa, uma cultura moral, altamente moralista. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo escreve, então, a carta de Corinto, e até que ele chega, então, nesse capítulo 12 que nós lemos. E quando ele chega no capítulo 12, então Paulo nos chama a abraçar os que ninguém quer por perto. O apóstolo Paulo, então, encoraja, exorta, porque essa sim é uma carta exortativa. Uma vez brincaram comigo que eu não prego cartas de Paulo, né? Eu tenho uma preferência pelos evangelhos, pelas palavras de Cristo Jesus. Então é o segundo culto que eu prego na carta de Paulo. Primeiro, eu preguei aos Romanos e eu disse para vocês que não é uma carta exortativa, é uma carta impulsionada. Então, comunidade, vamos impulsionar, porque não foi Paulo que implantou aquela igreja. Aqui Paulo já está meio que mão pesada. Ele fala coisas difíceis para essa igreja, a ponto que lá no capítulo 17, capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo vai dizer assim: o culto de vocês mais faz mal do que faz bem. Ele fala coisas difíceis para essa igreja. O culto, a reunião de vocês, melhor que não existisse. Mais faz mal do que faz bem. Paulo, mão pesada na hora de escrever aos Coríntios. Mas por quê? Por causa desse contexto que nós lemos aqui. Um contexto de uma prostituição vinculada a um sistema religioso, culto a Afrodite, com bastante sacerdotisas prostitutas, e é por isso que Paulo escreve a essa igreja, dizendo: não permita com que as mulheres que ensinam nas igrejas de vocês
pareçam com as mulheres sacerdotisas de Afrodite. Não permita que a mulher ensine para que elas não possam serem confundidas com as sacerdotisas de Afrodite, muito mais no sentido de cuidado do que um sentido teológico, muito mais no sentido de trazer para perto e cuidar com a imagem, proteger, do que num sentido teológico. É por isso que a Igreja Presbiteriana Independente ordena com a maior tranquilidade dos nossos corações, presbíteras e pastoras. E glória a Deus por isso. Fico muito feliz por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele traz 3 importantes visões a respeito do estranho no ponto de vista dessas pessoas majoritárias que eu expliquei há pouco. Então ele vai dizer, por exemplo, que há uma inversão de valores e de prioridade. E a gente vai ver, por exemplo, políticas públicas, e eu quero dizer para vocês que esse termo não é para alinhar ou especificar nenhum tipo de inclinação política. Estou falando de âmbitos absolutamente genéricos, ok? Mas nós vemos, e sempre foi assim, políticas públicas com um olhar, com um cuidado, com o majoritário. Então vamos cuidar da maioria. E a minoria que corre atrás. A minoria, aqueles que representam uma minoria, nem representantes devem possuir. Então aquilo que nós fazemos, vamos olhar para a maioria. E o apóstolo Paulo de cara vai dizer, não é assim que o reino funciona. O reino não funciona de acordo com a maioria. O reino funciona de acordo com um cuidado especial com aqueles que não têm voz. O Senhor Jesus, ele fez questão de abraçar aqueles que não têm voz. Por isso que o Senhor Jesus, ele vai na casa de Nicodemos, Nicodemos não oferece nada para ele lavar os pés, e ele é lavado, os pés dele é lavado por uma prostituta. E é lavado com nada mais, nada menos que perfume e lágrimas. Jesus, ele prefere estar no meio de gente ao qual a religião e o sistema político, porque no seu contexto da época era uma coisa só, o contexto político, o contexto religioso era uma coisa só. Jesus prefere estar no meio de gente estranha como uma prostituta do que estar no meio da maioria. E ele fala palavras de cuidado com esse. A ponto de, no capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus usa isso como critério de aceite para entrar nos céus. Você pode ler na sua casa, Mateus 25, está lá, o julgamento das nações. E vai dizer assim, vinde, benditos meus pais, para o reino que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Vinde, bem-vindos. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me deram que vestir. Eu estava preso. Eu estava entre os marginalizados. E vocês vieram me visitar, vieram me ver. Aparta-te de mim, malditos. Aparta, sai de perto de mim, malditos. Porque eu tive fome e vocês não me deram o que comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Estive nu, vocês me deram o que vestir. Eu fui estrangeiro, tá? Eu fui estrangeiro e vocês não me receberam. Vocês fecharam a porta, vocês me deportaram. Aparta-te de mim, maldito. O lugar de vocês não é perto do meu Pai. O critério de aceitação é um olhar para a minoria, segundo Cristo. Apóstolo Paulo, cheio desse evangelho de cuidado, ele vai dizer, o que está acontecendo em Corinto, está acontecendo também na igreja de Corinto. E o que está acontecendo em Corinto, o que também está acontecendo na igreja de Corinto, é que o patrão tem um cargo especial. E o pobre tem um cargo de serviço. O patrão é presbítero. O pobre, às vezes, nem é quisto dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, então, tem que ensinar para esse povo que o patrão e o servo faz parte do mesmo corpo. Mas não só isso.
Ele vai dizer: aquele que tem menos honra precisa estar numa condição especial. Precisa de um olhar de honra especial. Nota, não é igualdade. Igualdade é o mesmo tanto para todo mundo. É equidade. É um olhar especial, é mais para aquele que não tem nada. Então ele tem um lugar de honra. Tem um cuidado com mais honra. Um cuidado especial para aquele que é menor e que precisa ser cuidado de uma maneira especial, o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto. E que nós estamos vivendo em dias onde esse assunto é proibido. O sujeito fala sobre isso, corre-se o risco de ser taxado de algum tipo de inclinação política, e graças a Deus eu não tenho nenhuma inclinação política, posso bater dos dois lados de uma maneira bastante tranquila. Glória a Deus por isso. Mas a igreja de Cristo precisa ser diferente, porque esse olhar é um olhar de Cristo, o Senhor Jesus, que se fez, que é Deus, e que se fez encontrado no meio daqueles que nós chamamos de estranho. Se fez estranho, se fez Deus pobre, se fez Deus renegado, se fez Deus humilhado. Foi pregado na cruz do Calvário para ser chamado de maldito, porque está escrito: maldito aquele que foi pregado no madeiro. Se tornou maldito, para que você e eu hoje estivéssemos absolutamente livres do peso e da maldição do inferno e do pecado. Cristão precisa necessariamente olhar para o vulnerável, olhar para minorias com cuidado e zelo, no nome de Jesus. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai falar assim: estranho tem sido esses imorais. E vocês, que são chamados santos diante do Senhor, precisam olhar para os imorais com santidade, só que não com separação. E isso é muito importante, porque o Senhor Jesus, ele se conecta muitas e muitas vezes, se não todas as vezes, com o imoral. É por isso que ele vai dizer: Zaqueu, desce daí. Zaqueu é aquele cara que ninguém queria por perto nem ouvir falar, nem ser visto junto com ele. Era um corrupto. Nos dias de hoje seria um político daqueles que a gente fala um monte dele. Zaqueu, corrupto. Zaqueu, quero jantar na sua casa, faço questão de ser visto com você, na sua casa. Por isso que o Senhor Jesus, ao ver uma mulher que foi pega em adultério, detalhe, que só foi pega em adultério a mulher, né? O homem não foi pego em adultério. O homem, tadinho, sumiu. E Jesus, ele chega e faz uma cariação àquela mulher, não é verdade? Mentira. Jesus não faz nenhum tipo de acariação, de onde você vê, com quem você é casada, cadê o homem que foi pego, com quem que ele é casado, e vamos ver aqui então tudo, vamos levar você para a igreja, vamos apedrejar você aqui, que está tudo certo. Primeira coisa que o Senhor Jesus faz, quem lembra? Ele desce na altura dela e começa a escrever no chão. Deus desce da altura da imoral, jogada no chão por sacerdotes, por políticos, desce no chão junto com ela, de forma que possa alcançar a terra onde ela estava com o rosto caído. Se conecta com a imoral. E nós olha para o imoral e, se possível, envia ele em vida para o inferno. Apóstolo Paulo, com sua mão pesada aos coríntios, é pesado, você sabe com quem, irmão? Com os santarrões.
O apóstolo Paulo aos Coríntios é pesado com santarrões. É verdade que o apóstolo Paulo manda para Satanás um sujeito que estava exagerando na imoralidade ali, dormindo com a madrasta. Isso é verdade. Mas até nisso, na segunda carta, o apóstolo Paulo fala, traga de volta. Traga de volta, porque se tem um lugar que essa pessoa pode ser curada, esse lugar é a igreja, não é fora dela. Até nisso. Então o apóstolo Paulo vai olhar para essa igreja e dizer, olha, vocês precisam entender que o pecado de vocês, ele é ontológico. O pecado de vocês faz parte da estrutura que vocês são. Não existe um só, não existe um único, livre que além da graça se torna justificável. Não existe um único. E vocês separam. Vocês têm um olhar de santidade tão grande que o imoral não tem a menor condição de estar perto de você. Uma vez conversando com uma pessoa, que inclusive cuida ali do cabelo nosso, ali, da Rosemary, é uma pessoa trans. Ela uma vez perguntou para mim, e ela gosta muito de mim, eu trato ela com muito respeito, e ela, além de ser trans, é de uma religião de matriz africana. Ela me trata com muito carinho, muito respeito, porque a recíproca sempre foi verdadeira. Uma vez ela fez a pergunta para mim, depois que ela contou a história dela para mim, falou assim, tem lugar para mim na sua igreja? E eu disse para ela que não tem. Eu disse para ela que se enquanto a igreja do Senhor não avance a ponto de ter, se eu podia ser a igreja de Jesus ali, quando a gente ia lá. E ela, com muito prazer, me recebeu. Eu disse sim. Então eu sou igreja lá, mas não sou igreja com ela aqui. Porque muitas vezes porque a gente não está preparado para ela. Porque a gente é santo demais para ela. Porque a gente separa demais. Porque não tem espaço para o santo perto da gente. Pro imoral perto de gente, a gente é santo demais. Se o imoral então for da nossa família, imagina, eu perco a família. Eu não deixo a pessoa em paz. Porque é demais para mim. É demais para o religioso. E o apóstolo Paulo, cheio de Cristo em sua vida, ele explica para essa comunidade. Vocês precisam entender a respeito dos menos honrosos. Não somente daqueles menos sociais, mas dos menos honrosos. Precisa necessariamente ter um lugar para as prostitutas nessa igreja, o apóstolo Paulo vai dizer. E é por isso que a mulher dessa igreja, a partir de hoje, vai usar véu. Porque as prostitutas normalmente tinham a cabeça raspada por causa de piolhos, e com véu não tinha gente cabeluda e gente com cabeça raspada dentro da igreja. Paulo é extremamente estrategista, irmão. E por isso Paulo vai falar. Então, a partir de hoje, vocês usam véu. As mulheres dessa igreja usam véu. A honra dessa mulher não vai estar no cabelo dela. Aquilo que é honroso ou desonroso, o apóstolo Paulo está falando, a igreja de Corinto. Depois você pode ler a carta inteira, tá, irmão? Aquilo que é honroso e é desonroso não tem a ver com o cabelo. Não tem a ver com a profissão. Não tem a ver com a moral. É desonroso, igreja de Corinto, vocês não cuidar do menos honroso. Desonroso é esse olhar elitista de vocês. Desonroso é esse olhar clientista de vocês, ostentatório de vocês. Isso é desonroso. Porque ninguém consegue ser corpo com vocês. Desonroso é quando vocês, ao comer e ao beber, fazer isso sozinho e não esperar o outro. E por isso tem gente passando fome na igreja de vocês e tem gente ficando comendo tudo que vê na frente. Por isso tem gente na igreja de vocês passando sede e outros se embebedando.
É o texto que a gente lê toda a Santa Ceia. É tão desonroso que vocês comem e bebem para condenação de vocês. Por que vocês comem e bebem para condenação? Porque você está amputando o seu irmão do corpo a qual você e ele faz parte. Quando o irmão é imoral, tão imoral para você a ponto de você rejeitar ele, você está amputando ele do corpo a qual você faz parte. E essa amputação é uma ilustração de condenação mesmo. Condenação nesse contexto é condenação de escravo que rouba, é amputar. Você está separando as pessoas do corpo a qual vocês faz parte. E você, igreja de Corinto, devia olhar para esses a qual vocês consideram imorais e trazer para perto, porque muito mais vale uma caminhada junto, uma caminhada perto, uma caminhada onde as fraquezas são demonstradas e as forças também. E é por isso que no terceiro item, para a gente terminar, a glória de Deus se manifesta na fraqueza, que depois, na segunda carta aos Coríntios, Paulo, inclusive, evolui só a respeito disso. E é nas fraquezas, meu irmão, que nós somos iguais. É nas nossas fraquezas que nós vemos testemunhos da glória do Senhor, não é na nossa força. E é impossível nós termos uma unidade no corpo só de gente forte. É impossível a gente conquistar, a gente estar credenciado como uma igreja forte, uma igreja unitária, onde há uma unidade, como nós aprendemos com o pastor no culto passado, sem olhar para o fraco, sem cuidar do fraco, sem cuidar daquele que nada tem, sem cuidar daquele que ninguém quer. É impossível. A fraqueza dá testemunho do Senhor. A fraqueza testemunha a glória do Senhor. E é por isso que nos Atos dos Apóstolos, Lucas vai falar assim, a igreja, aquela igreja, ela tinha tudo em comum. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos àquela igreja. Eles tinham tudo em comum. E ter tudo em comum naquela situação não é torcer para o mesmo time. Não é ter a mesma inclinação política. Não é muito menos ter as mesmas cores. Não é ter a mesma classe social. Significa que eles andavam juntos. E quem anda junto conhece a fraqueza um do outro. E quando eu conheço a fraqueza e eu posso participar dela numa caminhada santa, a gente vai ver que a gente tem muito em comum. Porque eu vou ver o que você precisa, meu irmão, e aí a gente vai caminhar junto, porque eu posso te acrescentar isso. Você vai ver as minhas demandas, irmão, e vai caminhar comigo sabendo que você pode acrescentar muito na minha vida. Por isso que o discipulado é tão difícil. Por isso que é muito mais fácil a gente falar de assistencialismo. Porque no assistencialismo, eu vejo quem precisa, eu dou e tchau. Na melhor das hipóteses, só mês que vem. Quando eu vou dar uma outra cesta básica. Não tem nada como o Evangelho, irmão. Porque no Evangelho, eu caminho junto. Eu trago para perto de mim. Eventualmente para dentro da minha casa. Eu estou caminhando com você, independente da situação social que você está, independente de como você é taxado moralmente na sociedade, independente do seu contexto, irmão. Eu posso caminhar com você, eu posso estar junto com você, a ponto de você conhecer da minha vida e a gente ter muito em comum. Quem sabe tudo em comum. Porque o discipulado é uma caminhada de ensino mútuo. Eu aprendo a respeito do contexto da sua vida e eu saio um pouco do mundinho, da bolha que eu fui criado. Mas você também caminha comigo e conhece o Deus a qual eu sirvo. E aí você é transformado por esse evangelho do Deus a qual eu sirvo. E você vai ver
que talvez estranho não é você, sou eu. Porque é só um evangelho que bate de frente com a cultura desse mundo. Timothy Keller vai dizer que o evangelho é a contracultura desse mundo. Ela bate de frente com a cultura desse mundo. E é por isso que Jesus é esse Deus. Por isso que Jesus tem esse nível de estranheza. Por isso que ele é esse Deus estranho. Porque ele não compactua com a cultura desse mundo. Ele bate de frente. Ele transforma a cultura desse mundo. É uma cultura a qual eu posso olhar, entender e trazer para perto de mim no movimento de cuidado. Trazer para perto de mim no movimento, num olhar santo. E não santo no sentido de separado do imoral, mas separado de um conjunto cultural de gente que está indo na linha de que vitória é bênção, vitória de vida é bênção. Bênção é você ser rico, bênção é você trocar de carro todo ano, bênção é você poder viajar para fora do país 2 vezes por ano, bênção é você ser cabeça e não cauda, bênção, irmãos, você e eu somos separados dessa cultura. Nessa cultura ninguém cuida de ninguém, nessa cultura o pobre é o estranho mesmo. Você e eu somos separados dessa cultura maldita da prosperidade. Você e eu somos separados dessa cultura diabólica de olhar para o que nada tem e manter essa estrutura infernal de vida, estabelecer isso mais para qualquer tipo de geração. Vocês e eu somos separados desse olhar. Porque você e eu somos discípulos daquele que foi excluído, daquele que foi morto, daquele que foi humilhado, foi cuspido, chicoteado. Você e eu somos discípulos desse Deus estranho, e nós somos discípulos desse Deus estranho para estabelecer um reino nesse mundo diferente. E é por isso que você e eu somos santos, separados. Não somos santos e separados de um bandido, irmão. Não somos santos e separados moralmente de um bandido. O pecado de Eva, que é um pecado ontológico, aquele que eu fiz parte, é o pecado de querer ser mais, de querer ser eterno. Porque nunca ninguém conseguiu me convencer de que o ser humano um dia foi eterno. Não na Bíblia. A serpente diz assim: disse que você vai morrer? Então, não vai. Você vai ser igual a Deus. Opa, como é que é o negócio? O pecado não foi comer a maçã. A maçã, né? O fruto. Maçã, eu estou com Apple na cabeça. A maçã. O pecado não tem nada a ver com a Apple. O pecado tem a ver com o coração de querer ser o próprio Deus de si mesmo. Peraí, posso ser que nem Deus? Posso saber de tudo, conhecer de tudo, viver eternamente, ser autossuficiente, ser autopoderosa, ser auto eu mesma? Eu posso ser como Deus, serpente, você tem certeza? Ih, filho, e para melhorar emagrece. Aí, quebrou, né? E a gente ainda quer ser, 2025, deuses. Deuses para ter quem controlar. Deuses para ter quem manipular. Para ter alguém inferior a gente. Quando nós somos servos desse Deus. Um Deus que tinha tudo e decidiu não ser nada. Um Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra. Aquele a qual o apóstolo João vai dizer que no princípio ele já era, e que tudo que foi criado por intermédio dele, e que sem ele nada que existe
existiria. Decidiu sair desse trono de grandeza e se tornar um estranho para o seu próprio povo. E eu sou discípulo desse Deus. E você é discípulo e discípula desse Deus. Você é discípulo de um Deus que cuida, um Deus que se diminuiu. E por sermos discípulos desse Deus, nós vamos responder nesse mundo mal. Porque agora é conosco. O reino de Deus é conosco. O reino de Deus tem a ver com aquilo que nós, cheios do Espírito Santo de Deus, promoveremos. E eu creio que essa igreja tem tudo a ver com esse reino. Tem tudo a ver com esse Deus estranho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé. Santo Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra faça moradas nos nossos corações, Senhor, e que o inimigo não retire ela dos nossos corações, como uma ave que come uma semente que caiu à beira do caminho. Senhor, não permita. Que essa semente faça morada, que ela gemine uma terra fértil dos nossos corações, que ela estabeleça conteúdos nas nossas vidas, que nós possamos ser transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, a qual o seu apóstolo Paulo, exorta essa igreja. Senhor, no nome de Jesus, não permita que a nossa igreja reproduza os perigos e os erros da igreja de Corinto. Que nós possamos aprender com a tua palavra que o menor no corpo faz parte do corpo, que o menos honroso do corpo precisa de mais cuidado, precisa de um olhar especial, precisa de mais honra. Que nós possamos, Pai, abandonar todas as nossas crenças limitantes, todos os nossos comportamentos limitantes. Aquele comportamento, aquela crença que coloca o teu evangelho, o evangelho de Jesus, declarado na sua palavra, Senhor, como algo opcional, como algo político, como algo passivo de ser interpretado, Senhor, segundo a nossa estrutura, nosso sistema. Senhor, não permita que o sistema desse mundo, não permita que os reis desse mundo ganhem, Senhor, a respeito do Evangelho, a respeito do cuidado, e que nós possamos garantir que esse cuidado avança, que nós possamos garantir que esse cuidado, que esse olhar carinhoso, esse olhar amoroso, esse olhar de Cristo possa avançar na tua igreja, possa avançar nas nossas cidades, na igreja na cidade a qual a nossa igreja está estabelecida. No nome de Jesus nós te pedimos. Faz isso conosco. Transforme as nossas vidas. Transforme a nossa igreja. Para a honra e glória do nome que é acima de todo nome. O nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos de pé. Quem não está, vamos cantar essa